Hoje eu vou mostrar como fazer um shell script para automatizar acessos SSH em massa. Bom, a ideia é você fazer um script em shell para que ele faça acesso a equipamentos ou a servidores e tudo mais, de uma forma em que você tem uma lista de IPs e você pode fazer uma automação para pegar alguma informação, enfim, para executar algum comando em diversos equipamentos em massa. Então, para poder fazer isso, você vai precisar primeiramente de uma lista, né, um arquivo com a lista de IPs. Você pode fazer de duas formas. Ou você pode fazer uma lista, né, com um arquivo, ou você pode passar os IPs por um $1, uma variável dentro após o script, né, o script espaço e a lista de IPs. Eu vou mostrar como se fazer com o comando. Para poder se fazer com uma lista de IPs é só modificar por $1, né, na passagem do parâmetro, né, na criação da variável que vai conter os IPs. Então, para começar, você precisa ter um arquivo com os IPs, né? Então, aqui vem IPs. Eu tenho duas máquinas virtuais aqui, uma com IP 172.16.2.18 e 2.19, e eu então vou usar elas. Ponto 2.18, vou usar essas duas máquinas para poder fazer o exemplo, né? As duas máquinas estão aqui, são dois Kali Linux, né? É só uma imagem, né, em live para não ter que criar uma outra máquina. Mas enfim, agora você vai criar o script, né? Script, e entrar dentro dele. Bom, aqui você vai declarar qual é o tipo, né, de linguagem que você vai usar. Eu vou usar o Bash. Se eu fosse usar o SH, colocava SH. Se fosse usar Python, colocava userbin, env, Python, enfim, que seja. Pro Vim, né, que é o editor de texto que eu prefiro usar, identificar as cores e, né, de um Bash script, né, você tem que sair e entrar de novo, que aí quando ele entrar ele vai fazer a identificação, ele vai colocar colorido da forma que ele interpreta os comandos. Então, agora a primeira coisa que a gente vai fazer, né, para editar no Vim, começa com a letra I, é criar a variável com os IPs, né? Então, esse dólar abre e fecha parênteses, ele cria um subprocesso dentro do shell, né, do bash. Então, esse subprocesso vai ser execução, né, vai dar um cat dentro daquela lista, né, um cat naquele arquivo que está com os IPs, para que essa variável passe a ter a saída desse comando, que vai ser os meus IPs, que serão os meus IPs. Então, ponto barra IPs. Então, beleza. Agora eu vou criar um array, né, para poder conter todos esses IPs, um separado do outro. Array underline IPs, beleza? É igual a $IPs. Então eu estou falando que a saída desse comando aqui, cat IPs, vai se tornar um array que vai conter os IPs nos quais eu preciso acessar os equipamentos. Agora você pode usar o looping, né, da forma que você quiser. Se quiser usar um do while, eu vou usar o for, que é o que eu vejo mais sentido de ser nessa condição. Então, o for, a estrutura do for no bash, né, é dessa forma aqui. For IP, que vai ser o nome da variável que eu vou usar depois. In, né, que é dentro. E aqui, agora você pode executar um comando, né, ele aceita que execute, né, tipo assim, alguma coisa aqui, tipo ls, o que seja. Eu vou colocar vou executar isso aqui com a variável de IPs, né, que ele vai executar com as informações que tem dentro da variável do array, que a gente criou ali em cima, IPs.
arroba. O arroba é para determinar que ele vai varrer todo o vetor, para poder pegar os IPs, né? Se eu colocasse aqui 1, por exemplo, ele vai varrer só a primeira posição do vetor, e 2, e assim por diante. Enfim, do Doni. Então, agora, montada a estrutura, ele criou essa divisão, né, dos IPs. Você pode colocar os IPs um debaixo do outro, igual eu coloquei, mas você pode também mudar o separador, né? No caso, o separador padrão, né, o Internal Field Separator, o IFS do sistema, já é o ponto barra N, né, ou a quebra de linha de uma debaixo da outra. A quebra de linha considera que você mudou o separador. Então, se você tem alguma situação onde que você quer passar isso por um comando, ou a inserção do, do arquivo de texto não é por forma de quebra de linha, por forma de alguma outra coisa, um ponto e vírgula que separa um IP, alguma coisa aqui, então você coloca ifs igual e ao comando que você quer que seja o separador. Então, se eu tivesse lá ponto e vírgula, então vamos supor que eu tenho aqui o número 172.16.2.18. No meu caso a lista seria isso, né? E o 19 aqui embaixo. Caso eu tenha isso aqui, ó, 172.16.2.19, com o ponto e vírgula sendo, né, o separador entre um e outro, ele vai entrar nesse mérito aqui de executar esse aqui, que é o 18, primeiro, e depois executar o 19, porque ele não entende que isso é a mesma linha, porque o separador do sistema agora é o ponto e vírgula, né? Nesse caso aqui do IFS. Isso é útil em algumas situações, agora não faz sentido, mas de curiosidade, para quem precisar, o IFS é bem importante, né? Para caso você precise de alguma coisa nesse sentido. Enfim, agora, para você poder, né, o processo básico é você conseguir fazer algo manualmente para depois você automatizar. Então, como eu estou usando o Kali, eu vou jogar o processo para background, né? Eu vim para background com Ctrl Z do teclado, aí ele fica aqui, stopped, o processo fica parado. Então, eu tenho que conseguir logar de forma automática, né? Pelo menos em um cara, para poder automatizar isso para vários caras. Então, o programa que eu vou usar para poder passar a senha, né, pelo SSH vai ser o SSH Pass. O SSH Pass é só você dar uma pt-get install SSH Pass normal. Eu acredito que nas outras distribuições não devam mudar muito disso, de i1 install, enfim, que você consiga instalar ele normalmente. Eu acho que esse é um programa relativamente famoso, mas ele não vem de padrão no sistema. Mas pelo menos eu nunca peguei de padrão em nenhum sistema. Então, SSH Pass -P de password, né, da senha, no padrão do Kali Linux, né, é o Tor, que é root ao contrário, muito original. O SSH, agora eu vou começar, né, eu executei aqui, passei a senha, agora eu vou passar o SSH. Para eu poder, o SSH, quando você vai entrar em um host novo, ele te pergunta se você quer salvar aquela chave, né? Então, para você poder ignorar essa solicitação, essa pergunta, né, que é um yes ou no, você tem que usar uma opção dentro dele que eu vou mostrar agora. O problema de você não usar essa opção que eu vou mostrar agora é que, caso isso aconteça, vai dar um erro, ele não vai conseguir passar o usuário de senha, vai ignorar aquele cara, enfim, você vai perder, né, a execução naquele host. Então, como eu não lembro de cabeça, SSH, entrar no manual, é essa opção aqui, que eu nunca consigo escrever de cabeça. Então, -O me permite usar uma opção daquelas todas ali. Aqui é interessante de eu mostrar agora é o Strict Host Case Checking, né? Que ele não vai me perguntar se eu quero ou não salvar aquela chave. Então, agora eu vou no root, né? Eu passo o usuário e o IP 218. E o meu eventual comando que eu queria dar, config. Então, agora, teoricamente, eu tenho que logar via SSH passando a senha automaticamente.
e executando o ifconfig nesse cara aqui. Então vamos ver se vai rodar. Beleza. Então ele logou SSH, rodou o comando aqui. Não sou eu sou esse cara aqui. Cadê meu IP? Aqui eu sou 2.3. Ele conseguiu executar essa linha aqui de comando tranquilamente. E aí, deu o comando que ele precisava dar. Deu o comando que ele precisava dar e saiu. Agora aqui já sou eu de novo. Esse aqui sou eu. Então beleza. Agora a gente vai pegar essa linha de comando aqui, que a gente conseguiu, né, executar de uma vez de forma automática em um cara lá no nosso script. Agora eu vou dar um foreground para chamar esse processo que eu joguei lá para trás, que é o do vim para frente, de novo. Então eu já estou de onde que eu parei. Dá um paste. Então agora eu tenho ali na minha variável IP qual é o IP atual, né, que eu quero. Então $IP, porque aqui é o nome da variável que contém a informação agora nesse momento. Então, se eu der um chmod script, na teoria, se eu executar esse cara, ele deve logar nos dois, executar o comando ifconfig e sair. Então, beleza. Logou aqui no 18, logou aqui no 19 e saiu. Agora eu tô aqui de novo. Bom, mas só que um comando só, executar isso via, né, e modificar isso pela linha de comando dentro do script é algo mais trabalhoso. Realmente fica mais chato e mais complicado de mexer, né, de dar manutenção nisso. Então, à medida que você conseguir uma organização melhor, você consegue criar um arquivo que vá conter os comandos, né? Então você vai ter um outro script dentro daquele script. Então, melhor colocando, um script que execute dentro daquele equipamento, né? Você pode colocar dessa forma. Então, eu vou criar aqui, ó, o arquivo comandos, né, que vai conter os comandos que eu quero dar dentro daquele host, daquele equipamento, né, que seja. Você pode manipular qualquer equipamento que tenha acesso a um terminal e log via SSH. Então, vem comandos, que não precisa declarar nada, porque são literalmente só o texto, só os comandos em si. No bash você pode colocar o ponto e vírgula, né, para poder dar como se fosse o enter, né, simular o enter. Mas caso você esteja um equipamento que não tem um ponto e vírgula que faça essa opção, você pode colocar então um enter literal aqui. Então no caso, eu vou dar lá de novo o ifconfig, depois eu vou dar um cd /etc, depois eu vou dar um pwd, depois eu vou dar quem sou eu, né, ruami. Então beleza, tendo agora esse cat comandos, eu tenho aqui, né, os comandos que eu quero dar. Tendo isso, basta eu fazer o mesmo processo que eu fiz com os IPs, para ele poder me jogar isso, né, num texto para dentro do nosso script. Então, não sei se eu dei background, não. Então, script. Agora, para eu poder executar da mesma forma que eu executei aqui, né, um subprocesso, para eu poder fazer isso, tem que colocar aspas duplas, porque aspas simples ele vai me permitir apenas texto literal. Então, aqui a mesma coisa, cat ponto e barra comandos. Lembrando que se você colocar ponto e barra, isso for executado por um usuário que não esteja dentro da pasta que contém esses comandos, não vai funcionar. Então a ideia é que você coloque, né, o caminho literal para que isso não dê pau caso você execute em uma pasta que não seja aquela pasta que contém esses arquivos, porque isso é como se fosse a execução você executando realmente na mão ali todos esses comandos. Então esse ponto e barra vai valer caso realmente esteja dentro da pasta que contém esse arquivo aqui. Se eu estiver em outra pasta, o script vai dar errado, da mesma forma que ele não vai achar o arquivo de peso, ele não vai achar o arquivo com os comandos.
Então, se colocar o caminho completo, né, é mais inteligente. Mas a fim de só demonstrar não tem problema. Então, beleza. Então, na teoria agora, ele entrou aqui dentro do cara e vai executar, né, vai executar a saída disso aqui. O texto que está na saída deste comando, que é um subshell, enfim, um arquivo que está mais por baixo. Então, beleza. Executei aqui, salvei. .scripts, na teoria vai funcionar. Enfim, ele deu ifconfig, de fato, entrou aqui. Entrou no /etc, ele não mostra, né, quando dá um cd, então ele apenas entrou e deu um pwd e depois deu um ruami e me falou quem é o usuário que está logado no momento. Então, bem tranquilo, aí vai da sua criatividade agora, é automatizar isso da forma que você achar melhor, né, colocando o script que for necessário para aquilo que você está fazendo. Então, o que pode dar problema, né, que normalmente acontece, é caso você tenha um script, na verdade, um script não, você vai logar no equipamento que mudou de IP. Então, se esse equipamento trocou de IP, a chave SSH dele troca também. Então, vamos supor, eu tenho o equipamento A, ele estava com IP final 2, na hora que eu loguei ele uma vez. A minha rotina vai rodar agora e vai rodar daqui a 5 horas. Aí vamos supor que daqui a 5 horas ele pegou o IP final 3. Em um outro equipamento pegou o equipamento B, pegou o IP final 2. Então, na hora que eu logar o equipamento com IP 2, ele vai me dar que esse equipamento mudou a chave SSH e vai dar um pau, né, de que isso aconteceu e não vou te deixar logar, a menos que você limpe a chave SSH relacionada a esse IP. Então, existem duas formas de se limpar essa chave. Você pode limpar da maneira que eu acho que é a menos inteligente, que é jogando nada para dentro do arquivo né, do usuário que está logando, no meu caso, né, da pasta do usuário, /home, /0, que é o nome do usuário, /.ssh, ssh, /gnome underline hosts. Se você jogar nada para cá, você vai pagar como se fosse todos os dados que tivesse aqui dentro, né? Jogou literalmente nada para dentro disso. Então você apagou todas as chaves. Eu não acho que isso seja mais interessante, mas é uma forma de se fazer. Ou então você pode fazer, né, com um cara que chama ssh-keygen, que é a opção do próprio SSH. Inclusive, quando ele dá esse erro, ele te fala exatamente qual é o comando que você tem que executar para que isso dê certo, né? Então, ssh-keygen -f, aqui você especifica /home, /0, /.ssh, /gnome hosts, aqui -r e o IP que você quer. Como o IP que está sendo executado agora provavelmente vai ser o que vai ter dado pau, coloque aqui $IP. Mas isso também daria na mesma, né? Se você seria um processo a mais, gastaria um pouco mais de performance, nada que ia dar um impacto tipo de 10 horas no processo, mas seria um impacto maior. Então não ia ser muito interessante. Daí você teria que fazer, né, uma tratativa do erro, pegar aquele erro, ver qual que foi, e provavelmente quando ele dá esse tipo de problema ele vem com um erro específico, e caso desse erro você executa esse comando e depois executa a rotina de novo. Enfim, nesse caso aqui ela não tem nenhuma aplicação, né, real, eu posso tanto limpar quanto fazer dessa forma, tanto faz. Mas é só caso isso aconteça, né, para você poder ter uma ideia de qual o problema e de como é que você resolve. É só executar esse comando aqui, que ele vai limpar a associação do IP com aquela chave. Então é isso, espero que tenha sido útil esse, né, tutorial sobre essa automatização. É a base de qualquer, acredito, pelo menos em acesso SSH, isso é a base de você automatizar algum processo em larga escala, né, para fazer em